E aí pessoal, chegando aqui com mais um episódio do Pode Treinar, o podcast para quem quer treinar. E hoje em carreira solo, hein galera? Então hoje aqui eu vim trazer informações aqui importantes para você aqui que está buscando na atividade física uma forma de melhorar também não só o lado físico, né? A gente entende que a atividade física ou o exercício físico, como melhor dizendo, né? Aquela atividade planejada, com um volume, uma intensidade controlada. Essa definição de exercício físico que nós temos, e até tem vários dizeres aí que podem complementar essa contribuição, mas tradicionalmente exercício físico tem essa característica de ser planejado, sendo uma forma aí de controle físico, né? Mas normalmente quando nós abordamos essa vertente, né, física, ela nunca vem sozinha. E muitos acometimentos que nós temos no nosso corpo, eles podem ser muito estimulados, né, e melhorados consequentemente quando a gente faz atividade física, e outras vertentes podem estarem melhorando, como por exemplo o lado aí cognitivo dos nossos idosos aí de modo geral, né? Mas as pessoas que têm algum tipo de acometimento na parte cognitiva de modo geral. Então existem hoje muitas patologias que infelizmente acometem uma grande parcela da população, e é o que a gente vai abordar hoje, falando especificamente da maior delas, né, entre as demências senis aí que a gente tem, que é o Alzheimer. Então corre lá, já vai se arrumando no sofá, vai se arrumando aí onde você estiver, no caminho para o trabalho, e vamos lá! Galera, hoje o assunto é muito sério. A gente vai falar aqui a respeito do Alzheimer, né? O Alzheimer, que é uma doença que infelizmente acomete muitas pessoas no nosso planeta, né? Ela está aí como a principal doença aí cognitiva que nós temos. É importante que a gente tenha aí uma caracterização do Alzheimer como uma doença neurodegenerativa progressiva, que é um declínio progressivo da memória, funções cognitivas e mudanças de comportamento e personalidade. Ela é a principal, vamos dizer assim, a sexta principal causa de morte nos Estados Unidos e a quinta principal causa de morte em pessoas com 65 anos ou mais. E atualmente ela representa aí que 5,4 milhões de americanos sofrem com esse tipo de problema. Isso só denota pra gente o quanto que uma doença que pode acometer o sistema, nosso sistema cerebral, pode ser lesivo. E quando a gente pensa em atividade física, quando a gente pensa em fisiologia, né, como o nosso organismo funciona, a gente vai começando a ver que ao longo do tempo o Alzheimer ele tem uma relação muito parecida com outra doença que inclusive a gente já abordou aqui no podcast, né, em um dos episódios onde a gente falou sobre diabetes, né, onde eu abordei junto com a Sara aí as abordagens que a atividade física tem de benefícios sobre o diabetes. Então, só retomando rapidamente, o diabetes é uma doença caracterizada pelo aumento da glicemia, né, do açúcar que a gente tem no sangue. Esse açúcar é justamente utilizado para o fornecimento de energia para o nosso sistema e principalmente para a nossa cabeça funcionar adequadamente. O que foi percebido até o momento é que nós temos uma diferença entre o diabetes, né? Então a gente tem o diabetes tipo 1, na maioria aí, dos casos a gente não tem esse tipo de evento. Então o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, onde a pessoa não produz insulina. Nós temos o diabetes tipo 2, aquele onde a pessoa, por maus hábitos de vida, acaba consumindo uma grande quantidade de carboidrato e infelizmente a capacidade que a pessoa tem em fazer o consumo desse carboidrato acaba ficando reduzida. Então, imagina, você fica ligando e desligando o interruptor na sua casa. Uma hora o interruptor queima, não é mesmo? Então, no nosso organismo funciona muito parecido. Toda hora você fornece energia, carboidrato para ele, e o nosso organismo ele tem mecanismos para combater, né, para reduzir esse carboidrato. E ele libera um hormônio, e esse hormônio é chamado de insulina. A insulina, gente, ela faz com que o carboidrato entre dentro da célula e você consiga fazer com que ela produza a energia, na verdade absorvendo esse carboidrato, e aí as demais organelas, né, os outros sistemas que nós temos no nosso corpo,
acaba fazendo o processo aí de formação de energia. O problema é que, assim como eu fiz a analogia com um interruptor, quando você fica toda hora estimulando a insulina a produzir, ela acaba saturando, ou seja, ela acaba queimando, né, o interruptor dela, onde ela se liga. Então, nosso organismo ele funciona muito nesse sentido, é como se tivesse uma chave tentando encaixar numa fechadura. Ela tenta entrar naquela fechadura e tentar abrir a porta, vamos dizer assim, né, numa analogia aí com uma porta ainda. Então, basicamente, quando a gente tem esse tipo de acometimento, né, recorrentemente, você tem aí o aumento da glicose no seu corpo, no caso, né, você faz com que a gente tenha aí prejuízos ao longo do tempo. E esses prejuízos, eles podem ser o quê? Muitas substâncias que são produzidas decorrente do metabolismo da glicose, o que pode matar um pouco dos nossos neurônios. E é meio que nessa dinâmica que veio uma curiosidade, né? Eu estava lendo alguns trabalhos aqui e eu me deparei com um artigo de um grupo americano que investiga, né, o envelhecimento, né, o Instituto Garrison. E, gente, olha só o nome do trabalho. A doença de Alzheimer é o diabetes tipo 3? Uma avaliação crítica. E eu fiquei me perguntando, putz, que tema legal para a gente falar hoje, né? Porque assim, eles vão abordando de uma maneira no qual a gente percebe que tem uma relação muito, muito próxima entre o metabolismo que tem na pessoa que tem diabetes tipo 1 ou tipo 2, com também os eventos que acontecem aí, infelizmente, em quem tem um Alzheimer. Eles começam a relacionar, gente, muitos motivos. Por exemplo, a pessoa que tem aí o diabetes tipo 2, ela geralmente tem, pelo alto quantidade de carboidrato no sangue, né, a gente chama isso de hiperglicemia, então a maior quantidade de carboidrato no sangue, ele causando uma disfunção cognitiva, porque quando você tem uma grande quantidade de carboidrato excessiva, isso mata o neurônio, isso não é bom para o sistema nervoso, o que no longo prazo tem uma forte relação com o Alzheimer. Outro ponto que ele coloca aqui, né? O diabetes tipo 2, ele tem a capacidade de aumentar o que a gente chama de estresse oxidativo. O que isso significa, né? Essa palavra é difícil. Quando a gente faz energia, quando o seu corpo ele faz um metabolismo de energia, ele faz isso através do oxigênio. Só que, infelizmente, às vezes o organismo não está ainda tão bem estruturado na produção de energia. E é como se ele tivesse, entre aspas, um lixinho nessa produção. Ou seja, ele não consegue formar a energia de uma maneira tão adequada. O que faz com que o oxigênio se ligue ao hidrogênio. Eu sei que isso é uma parte mais bioquímica e tudo mais, gente, mas o que é mais importante é que isso resulta numa molécula que é muito instável. E ela acaba gerando um estresse, e aí por isso que a gente chama de estresse oxidativo, né? Porque essa molécula ela é muito instável e ela se liga com qualquer outra molécula para tentar uma estabilidade química, tá? Mas o fato disso é que, infelizmente, isso aumenta o estresse que vai gerar realmente uma diminuição na sua capacidade cognitiva, o que tem também uma forte relação com o Alzheimer. Um terceiro ponto que ele traz, né? O diabético, ele tem, infelizmente, uma diminuição na produção de energia. Então, existe, não sei se você lembra lá da aula de biologia, hein, gente? Vamos ver se vocês se lembram, de uma organela, né? O que é uma organela? É como se fosse ali uma estrutura dentro da célula, né? Então, vou imaginar uma fábrica e um setorzinho ali da fábrica. E no caso, a gente tem a mitocôndria. E não sei se vocês se lembram, a mitocôndria, ela produz energia. E dentro da mitocôndria, você tem várias e várias substâncias que a gente chama de enzimas que fazem com que a pessoa tenha uma produção maior ou menor de energia, dependendo do quanto ela estimulou o corpo dela. E olha só, quando a pessoa é diabética, o fato dela ter tanto carboidrato disponível faz o contrário. Em vez de ele conseguir metabolizar muito mais, né, porque tem muita reserva, ele faz com que a sua mitocôndria tenha um prejuízo nesse metabolismo. O que causa o que a gente chama de disfunção mitocondrial. Sei que é um nome difícil, pessoal, mas isso leva a basicamente a uma alteração
no perfil que a gente chama de substâncias que podem ser inflamatórias. O prejuízo principal disso é o quê? Uma disfunção na parte cognitiva, porque se você não tem energia para você fazer, para você ser produzida, o seu sistema, principalmente o seu sistema nervoso central, ou seja, o seu cérebro, é o que mais se prejudica com isso. Em outras palavras, nós estamos falando novamente de um acometimento aonde? Na parte cognitiva. Então, essa relação intrínseca, né, que vai gerar, infelizmente, uma morte do neurônio, pode sim ter um comprometimento que pode, ao longo prazo, causar o Alzheimer. E olha só que interessante, né, essas relações, porque isso nunca foi tão bem estabelecido num passado recente. E aí a gente já começa a ver que, assim como o tratamento do Alzheimer, o tratamento do diabetes, tem uma implicação muito grande quando a pessoa se torna novamente ativa, quando ela fica aí realmente otimizando esse carboidrato, porque veja comigo, se você tem muita energia, você tem que gastar. O seu organismo ele armazena energia de que forma? Ou em forma de gordura, ou ele tem reservas de carboidrato, né, de açúcar dentro do músculo e do fígado. Mas a gente também em excesso não consegue armazenar muito, não é igual a cantareira lá que é enorme, gente. Não, o nosso músculo ele tem uma reserva relativamente pequena. E isso faz com que a gente tenha aí uma certa dificuldade em ficar com uma grande quantidade de carboidrato no sangue. Em outras palavras, quando você faz exercício, você faz o papel da insulina, só que você faz o papel de dentro para fora, faz com que o músculo puxe esse carboidrato para fazer energia, só que ali de uma maneira muito mais organizada, porque ele já está produzindo energia, né? Então esse que é o grande X da questão, pessoal. Além de tudo, a insulina ela tem outros efeitos que são efeitos que aí, infelizmente, podem gerar vários outros fatores, como a formação de uma substância que é a beta-amiloide. Infelizmente, essa proteínazinha aí, ela causa uma origem na formação do Alzheimer. E isso é um prejuízo muito grande. E quando a gente tem essa situação, nós vamos nos deparar aí com uma falha na comunicação entre os neurônios. Isso é chamado de quê? De falha sináptica. Isso a longo prazo, pessoal, vai causar vários processos, inclusive um processo no sistema imunológico vai ficar comprometido. E aí a gente vai ter um grande problema, porque no longo prazo, cada vez mais a tendência é piorar e não melhorar se a pessoa ficar sedentária. Agora, a gente pode perceber por um lado positivo o quê? O grande papel que a atividade física tem em praticamente reduzir quase que pela metade o risco de desenvolver o Alzheimer, pessoal, só da pessoa ficar ativa. Olha só, tem uma meta-análise que incluiu 16 estudos, tá? Eles fizeram aí com mais de 160 mil participantes. E é lógico, né? Eles pegam vários estudos, veem qual que tem a melhor qualidade, já fazem tudo esse trinchamento aí, deixa bonitinho pra gente fazer a leitura e ter um resultado bem bacana. E o resultado que foi que houve uma redução de 45% no risco de desenvolver o Alzheimer devido à prática regular de atividade física. Outra coisa que eles trouxeram também, né, numa amostra de 716 idosos acompanhados por 3 anos e meio, foi que ao avaliar o risco de sofrer com o Alzheimer, eles perceberam que as pessoas que tinham baixo nível de atividade física tinham 53% mais propensão de sofrer com o Alzheimer. E olha só que coisa, gente. Poxa, a gente está falando aí de fazer uma atividade física regular, ou seja, se manter ativo. Olha só, teve um outro estudo também que eles mostraram que, isso foi em 2011, hein? Que eles mostraram que fazer atividade física, né, eles tiveram uma abordagem de 1 ano de atividade de intensidade moderada. O que é uma intensidade moderada? É aquela que você, quando está fazendo um esforço, você tem uma certa dificuldade de você respirar, mas você consegue fazer o esforço ainda com uma certa progressão, tá? Essa é a intensidade moderada. Eles perceberam que fazendo 3 vezes por semana, de 40 minutos de caminhadas ali, né,
eles aumentaram o tamanho de uma região que é responsável pela memória no nosso cérebro. Só que aí eles perceberam ainda mais. Eles perceberam que isso tinha total relação com a parte do Alzheimer. Então perceba, gente, se a gente está reduzindo, como eu falei para vocês, fazendo exercício, a gente está melhorando o metabolismo da glicose. Fazendo exercício, você melhora essa região da memória. Se você fazendo exercício, você ainda traga uma informação nova aqui também que eu não falei antes no episódio. Você reduz o perfil inflamatório. Tá? Isso já é bem descrito na literatura, então você melhora todo o sistema. Porque você geralmente emagrece, você começa a ter hábitos melhores, né? A pessoa que também faz exercício naturalmente acaba buscando uma melhora da qualidade de vida. Ela acabou trazendo aí então uma melhora dessa redução daquela proteína que eu comentei, né? Então há uma remoção daquela proteína beta-amiloide. E aí uma redução da inflamação e uma redução assim também de todos os fatores que podem potencializar o aparecimento do Alzheimer. Em outras palavras, pessoal, se a pessoa que você tem próxima de você, que você gosta, essa pessoa às vezes de repente é um pouquinho mais velha, gente, bota ela para fazer exercício, vai caminhar junto com ela, mas é lógico, né? Eu sempre falo e estimulo a prática de exercício, mas 3 pontos são muito importantes antes de começar a prática de exercícios, tá? Passe no médico se você tem acima de 35 anos, faça uma avaliação. Se você se sentir com qualquer desconforto no peito, qualquer desconforto quando você está fazendo alguma atividade, interrompe, vai conversar com o médico. Isso é muito importante, a gente chama isso de pré-participação, né? Fazer uma triagem, fazer uma investigação, ver como é que tá antes de você começar aí uma prática regular. Agora, comece o quanto antes, se você tiver já uma liberação, se você já está se sentindo bem, pois já percebemos que fazer exercício traz um benefício de longo prazo imenso, né? Quando a gente fala do diabetes, a gente tem aí uma projeção de mais de 600 milhões de pessoas no mundo. Então, será que não vai ter muitas pessoas no futuro com problemas cognitivos ao invés dos problemas tradicionalmente físicos que a gente vê aí? É de se pensar, né, pessoal? Então, receitinha simples, galera. Começa a se exercitar. O que você está esperando, né? Vamos treinar. Já temos informações que as pessoas que têm os eventos de acúmulo de glicose no corpo, elas podem se beneficiar demais com o exercício. Já temos informação que as pessoas que têm problemas aí cognitivos vão se beneficiar demais com o exercício. Então, nada mais justo de faça uma atividade com quem você gosta, porque você vai fazer a tríade completa, a sua parte física, a parte social e a parte cognitiva, melhorando exponencialmente. Tá certo, galera? Espero ter agregado uma informação bacana com você. Se você tiver curiosidade, me manda aí uma mensagem, que eu compartilho com você os estudos que eu citei aqui. E, lógico, se você puder, acompanhe aqui o canal, aonde você estiver avaliando, dê aí segue a gente, dá uma estrelinha, vota, enfim, a melhor avaliação que você puder vai me ajudar muito nesse projeto que eu tenho aqui de melhorar a qualidade de vida no mundo por meio da atividade física, tá certo? Eu sou o @Renato Pelaquim, me segue lá no Instagram, também temos aí o @reabilitação cardíaca _online, né, sem os acentos e o tio, que é o nosso canal onde a gente tem bastante informação a respeito da prática de exercícios nas alterações cardiovasculares. Então, galera, foi um prazerzão falar de novo com vocês, um grande abraço e tchau!